Fala pessoal, bora comentar hoje sobre vários tópicos, 18 carteiras de proventos recomendadas por vários analistas e também sobre o quanto a carteira do canal deverá gerar de proventos considerando o capital atual na faixa de 1,3 milhão. Fora isso, também iremos ver essa diferença do reinvestimento do provento e apenas a apreciação da cotação, porque o dividendo irá crescer bruscamente o nosso patrimônio e também ele representará grande parte do nosso retorno. E bora lá direto e reto, temos aqui o compilado das carteiras de dividendos mais recomendadas por várias casas de análise. E aqui temos um detalhe importante, o que está colorido é porque significa que essa empresa possui 5 recomendações ou mais dentre essas 18 carteiras de proventos. Aí perceba, em amarelo, o ativo que mais se repete é o Banco do Brasil e participa de umas 11 carteiras de proventos, da Ativa, do Banco Inter, do BTG Pactual, entre outras casas de análise. Fora isso, BB Seguridade, que também está em várias carteiras, a Vivo, a Engie, a Petro, a Copel, que até agora eu não entendo porque a empresa tem pago um baixo provento, e também a Engie Brasil, que está participando de várias carteiras. Fora isso, ainda também temos o Banco Itaú, que aumentou seu payout para 60%, então o mercado espera por proventos na faixa de 8%. E por fim, faltou mencionar a CPFL Energia, que também tem pago um provento elevado por causa do payout elevado da empresa. Além disso, também temos outros nomes que possuem menos de 5 recomendações, se juntarmos aqui essas 18, por exemplo, Itaúsa, CCR, Taese, Banrisul. Também temos aqui Caixa Seguridade e a Isocetep, a Gerdau, a TIM, a Copasa, a CSN, a Cielo, fora outros nomes que em particular não geram tantos proventos. Equatorial, que o provento sempre foi baixo, JBS, Minerva, Eletrobras, que até o momento não tem pago altos proventos. Então sim, tem empresas que pagam com muita consistência há bastante tempo, porém tem outras que o provento é baixo e vai que o analista coloca porque ele enxerga uma perspectiva de crescimento no lucro e no pagamento de proventos. Até porque vai que de fato a empresa melhora no pagamento, então sim, existiram empresas que o pagamento era baixo e do nada essa empresa melhorou tanto o lucro e também o pagamento de proventos. Ou seja, isso pode acontecer com certo ativo que não tem pago tão bem, mas que no futuro o mercado pode enxergar que esse provento poderá crescer. Daí, desses nomes que os analistas recomendam, o Banco do Brasil está em 11 carteiras de dividendos e o provento atual é de quase 8%. O banco sempre pagou proventos com muita consistência e nunca falharam no pagamento. Também lançaram esse comunicado com as datas de pagamentos e irão pagar 8 proventos ao longo do ano, fora que o payout aumentou de 40% para 45%. Então, iremos ter vários proventos aí para março, depois para junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. E o que é que temos? A Genial projeta 10% de yield para o Banco do Brasil em 2024 e o preço-alvo deles está na faixa de R$ 64,90. Já a XP projeta 10% de yield para este ano por causa da elevação do payout e também por causa da perspectiva do crescimento do lucro. Ou seja, dois pontos que podem agregar no crescimento do dividendo por ação, tanto o crescimento do payout e também o crescimento do lucro. E o mercado projeta um aumento de 20% no pagamento de proventos. Fora isso, a Vale está em 10 carteiras de proventos e o provento atual é de 9%, e se considerar a recompra, ele passa dos 11% a 12%. Porém, é um ativo cíclico que o provento despencou em 2016, depois cresceu. Lá para 2021, teve um salto por causa da grande elevação do preço do minério de ferro e a empresa reportou o melhor resultado da sua história e desde então o resultado caiu e o pagamento de proventos também. Além disso, temos a BBSE, que está em 9 carteiras. No momento, a empresa tem pago 8,6% de yield, sempre tiveram muita consistência nos pagamentos. E nessa matéria da Money Times, que é bem recente, eles pegaram os comentários do BTG Pactual e da Genial, que possuem preços-alvos de R$ 41 e R$ 50, respectivamente, e também citam que a empresa deverá pagar um payout elevado na faixa de 90% para este ano. Aí também comentaram que a empresa poderá pagar mais do que o seu valor de mercado em proventos até 2033, que será quando o acordo com o Banco do Brasil irá acabar. Então, se acontecer esse cenário, você terá mais de 100% do capital reavido apenas com o provento que for pago. Fora que você vai pegar esse provento, vai reaplicar e vai reinvestir no que julgar interessante. Fora isso,
temos outras empresas, a Vivo, a Petro, CPFL e a Copel, que contém mais de 5 recomendações se juntarmos essas 18 casas de análise. Então a Vivo também paga há décadas, a Petro é cíclica, então tenha bom senso para não colocar esse bom cenário para sempre. A CPFL Energia também tem pago, principalmente de 2019 para cá, e a Copel só pagou altos proventos por causa e alguns extraordinários. Fora isso, o provento da Copel sempre foi baixo. E também desses nomes que os analistas indicam, eu possuo 6 empresas, o Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Taesa, a Irani e a Copasa, que estão nessas carteiras de proventos. E aqui é por chute que eu gosto de fazer algumas reflexões, eu pego a quantidade de ações vezes o valor por ação. Então, a Copasa representa 25% da carteira, Banco do Brasil 18%, BBSE com 15%, Irani com 10%, e a Caixa com 6,3% e a Taesa com 2%. Lembrando que vocês podem cadastrar de forma gratuita a sua carteira no Investor 10 para ter acesso a diversos gráficos, dados, dividendos a receber, dividendos que foram pagos, rentabilidade da carteira e muito mais. Então, para cadastrar é bem simples e basta logar no seu e-mail. Então, perceba que se eu pegar a quantidade de ações que eu possuo na carteira do canal, vezes o quanto mais ou menos a empresa deverá pagar, isso aqui é puro chute, não tem projeção, não faço ideia se irá pagar ou não, apenas um chute. Então, se acontecer esse cenário, a renda esperada só dessas 6 empresas é algo na faixa de R$94 mil bruto, até porque várias delas pagam JCP. Por exemplo, o Banco do Brasil só paga JCP, a BB Seguridade paga dividendo, que é isento do imposto de renda, a Copasa, boa parte dos proventos são do tipo JCP, a Taesa é meio a meio, a Caixa só paga dividendo e a Irani que também só paga dividendo, que é isento do imposto de renda. Então esse provento pode ser menor por causa do JCP da Copasa e do Banco do Brasil, que são posições relevantes que deverão gerar uma renda passiva muito boa. E também ainda restam outras posições da carteira que deverão me gerar proventos. Além do mais, o segundo ponto, quanto a carteira do canal, com quase 1,3 milhão, deverá gerar proventos, e o primeiro ponto é que tem uma parte que está em renda variável e outra parte que está na renda fixa, que rende aí 100% do CDI. Já outra conta bem simples que eu gosto de fazer é pegar 8% de yield sobre o capital investido. Porém, isso aqui só funciona se você alocar o seu capital em ativos que paguem proventos, até porque se a sua carteira for de empresas que não pagam proventos ou que o dividend yield é muito baixo, dificilmente você conseguirá essa renda passiva de 8%. Então isso aqui é para a carteira de empresas que pagam bons proventos. Então se eu fizer 8% de quase 1,3 milhão, isso representaria uma renda passiva projetada de 103 mil, olhando para frente os próximos 12 meses, o que representaria na média 8.600 por mês. Porém, isso aqui é ilustrativo, porque o dividendo é pago por cada ação que você possui e não pelo valor aplicado. E também tem aquele segundo ponto, que isso aqui só olha uma foto e não considera a reaplicação do provento e também nenhum aporte extra. Pense que é de forma dinâmica, que você vai aportar do seu bolso, pingar algum provento, por exemplo, BBSE e o Banco do Brasil queriam pagar no final deste mês, fora outros proventos para outros meses, mais aportes do bolso. Então daqui a certo tempo, esse capital deverá ser maior e também a quantidade de ações que eu possuo. Com isso, eu espero atingir essa meta de 100 mil de proventos para 2024 e depois, para os próximos anos, proventos acima do que 10, 15 a 20 mil por mês. Porém, isso demora tempo, tem que trabalhar, aportar, reinvestir, alocar bem o capital, até porque pode acontecer de alguma empresa reduzir o lucro e o pagamento. Então tudo pode acontecer na renda variável. E aqui, só entre nisso se você tem visão de pelo menos 5 anos ou mais até conseguir a bola de neve começar a gerar, conseguir certo patrimônio, a renda passiva começar a ficar interessante e ela representará grande parte do seu aporte. Se você entrar com o intuito de 1 ano, 2 anos, certamente você se dará muito mal, até porque a janela é curta, pode acontecer da bolsa cair, o seu provento ainda não terá tanta força e tentem mirar principalmente de 3 a 5 anos ou mais até atingir essa tração que o provento irá ganhar força e representará grande parte do seu aporte. Outro ponto que é fundamental para atingirmos esse crescimento na nossa renda passiva consiste em reaplicar todos os proventos que pingarem na sua conta, até o rendimento da renda fixa, algum aluguel de ações,
o pessoal que faz dividendo sintético com opções e muito mais. Então, o dividendo reinvestido é algo fundamental para o nosso retorno. Eu vou mostrar a seguir que no médio e a longo prazo, o dividendo representa de 60% a 70% da componente de retorno para o acionista, enquanto a apreciação na cotação representa de 30% a 40% da componente de retorno. Aí perceba um caso aqui, hipotético, do Ibovespa de 99 até 2019, onde teria multiplicado 10 mil reais em quase 100 mil o Ibovespa sem considerar a reaplicação do provento, e o cenário 2 que considera a reaplicação do provento em cada ativo, considerando a carteira teórica da época. Então 10 mil teriam se transformado em quase 100 mil sem dividendos e 10 mil se transformariam em 340 mil, considerando a reaplicação do provento. Então aqui no caso, algo bem simples, pego 2.965, que foi o retorno total com provento, menos 812, o retorno sem proventos, e divido pelo retorno maior, 2.965, ou seja, o dividendo representou 72,6% da componente de retorno para o acionista. E o que é que o mercado prega? Que você tem que dar aquela grande tacada do ativo que irá subir 1000%, do nada irá disparar, mas na prática a grande tacada virá do reinvestimento do provento em boas empresas na sua carteira. Outro ponto, para ficar mais claro, com empresas, no Investor 10 vocês podem olhar o histórico de rentabilidade. Por exemplo, a BB Seguridade entregou 181% em 10 anos, porém, se retirar o provento, o retorno foi de apenas 38% em 10 anos, o que foi péssimo, teria perdido para a inflação, CDI e muito mais. Então o dividendo foi algo realmente fundamental para esse retorno. Já o da Taesa foi algo bem discrepante. Em 10 anos, a Taesa entregou 511% e bateram tudo, IBOV, CDI, IFIX e DIV, mas se retirar o provento, a Taesa só entregou 105%. Então perceba que o dividendo é fundamental para potencializar o nosso retorno, e se você não reinvestir o provento, muito provavelmente você não terá um retorno atrativo. Então, pessoal, comentamos aí sobre várias carteiras de proventos. Esses dados que eu citei, vocês podem encontrar no Investor 10 para estudar sobre várias empresas. Aí comenta sobre quais dessas vocês possuem nessa carteira, e dos nomes que eu destaquei, eu tenho a Copasa, Banco do Brasil, BBSE, Irani, a Caixa e a Taesa, que estão nessas carteiras de proventos. Aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro. O valor é R$19,99 por mês e vocês terão acesso a quase 300 vídeos exclusivos só para quem for membro, para vocês aprenderem a investir melhor para gerar renda passiva. Aí tem planilhas com preço-teto, projeções, Telegram para membros, postagens em texto e muito mais. E tem aquele ponto, se você assinar e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo, e com isso vocês conseguirão bons benefícios na plataforma. E um desses benefícios que o pessoal tem pedido muito é o cartão Black do BTG, que vocês podem até solicitar mesmo sem possuírem conta na plataforma. Daí, se você possui interesse, link do parceiro aqui abaixo, e até o próximo vídeo e forte abraço.